Olá a todos. Oremos para iniciar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo dia, pela vida, pela oportunidade de estudarmos mais a Tua Palavra. Eu peço Teu Espírito agora a conduzir, a nos abrir a mente, a nos explicar o significado de cada uma das Tuas palavras. Por favor, Senhor, seja conosco, envia Teu Espírito. E eu agradeço, em nome de Jesus, amém. Então, vamos continuar o estudo. Na última vez, então, fiquei de achar o texto certo, lido e pensado lá, em vez de Salmo 31:11, é o Salmo 33:11. Um número faz toda a diferença. Vamos lá, então. Salmo 33:11, quando estávamos falando a respeito do coração, nós lemos o seguinte: o conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Então, é interessante que essa palavra, intentos do coração, no original ela pode ser traduzida como pensamentos. E os pensamentos do seu coração, de geração em geração. Ou seja, pensamentos do coração de Deus. Mais uma vez, a palavra aqui coloca pensamento e coração juntos. E quando nós vamos, por exemplo, em Salmo 92:5, a mesma palavra que está ali para intentos, traduzir como intentos, em Salmo 92:5 nós lemos assim: quão grandes são, Senhor, as suas obras, muito profundos são os teus pensamentos. A mesma palavra que está como intentos lá está aqui como pensamentos. Então, e mais um verso isso acontece, que é o Salmo 94:11. Nós lemos assim: o Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidade. Então, o coração é a sede dos pensamentos. Pensamentos, intentos, desejos, todas essas coisas estão conectadas. E é o coração a sede deles. E agora, o verso, que fica claro, que a gente já leu algumas vezes, é Salmo 139, verso 23. Vamos ler novamente aqui, Salmo 139, 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Aqui está o verso. Agora vamos analisar a parte do estudo de hoje, dando continuidade ao que estamos vendo em Provérbios 6. Provérbios 6:14. Há no seu coração perversidade. Todo o tempo maquina mal. Anda semeando contendas. Se Deus quiser, vamos terminar esse verso hoje. Mas, analisando ainda, há no seu coração perversidade. Isso no homem mau, iníquo. Mas e nós? Será que temos naturalmente coisas boas no nosso coração? Vamos para Jeremias capítulo 17. Jeremias 17, nós vamos ver qual é a real condição do nosso coração. Jeremias 17, o verso 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, ou desesperadamente corrupto, em outras traduções. Quem o conhecerá? Aí o verso 10, eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então, o que está no coração, o que está nas entranhas, no interior do ventre, como nós já vimos, está conectado essas duas ideias, estão conectadas essas duas ideias. E nós vemos que o nosso coração é enganoso, perverso. Esse é o nosso coração. Nosso coração tem naturalmente perversidade. Nós somos maus. Sem Deus em nós, nós somos maus. Sem Jesus, o caráter de Jesus, sua bondade colocada em nós, nós estamos perdidos. Não há solução para o nosso problema sem Cristo. Então, em Cristo há solução, em Cristo há vida eterna. E como que nós podemos acessar essa vida eterna, essa solução? Deus nos dá um conselho grande. Vamos ali para Provérbios 4:4. E ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Ou seja, novamente, coração. Retenha o teu coração as minhas palavras.
Guarda os meus mandamentos. Esse é o conselho de Deus, para que o nosso coração retenha. Pensar, meditar, ler, ouvir, memorizar a palavra de Deus. E agora Provérbios 4:23 é um texto-chave. Olha só, a maioria das versões está assim. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. É importante, então, guardar com uma prioridade, né? É a coisa mais importante que devemos guardar. Mas fica um pouco distante do significado original. Eu lembro a primeira vez quando alguém me comentou a respeito desse verso, uma tradução melhor, foi uma amiga, a Dani, eu vou mencionar ela aqui, eu vou mandar esse vídeo depois, vai saber quem. Eu lembro que a primeira vez que ela falou, olha, na King James, em inglês, fala que guarda o teu coração com toda a diligência, porque dele procedem, né, as fontes da vida. E na King James está assim, então, guarda o teu coração com toda a diligência. A palavra aqui, guarda o teu coração com toda a diligência, essa tradução é mais próxima do original. Mas é interessante nós entendermos o contexto e que palavra é essa. E aí nós vamos ver a profundidade do como Deus quer que nós guardemos o nosso coração. Essa palavra guardar, no início, né, guarda o teu coração, ela tem o significado de guardar ou manter escondido. Então entra a questão de não ficar revelando tudo, não ficar abrindo tudo que vem na mente, nos pensamentos, falar tudo que vem na cabeça, tudo que vem na mente, tudo que você pensa, sair falando. Guarde escondido o seu coração. Não revele tudo que está nele. Pense, ore antes de falar. Isso é um ponto importante. Então esse guardar é exatamente isso. Nós veremos em outros provérbios que o tolo, ele revela todo o seu pensamento. Ele não segura os seus pensamentos. Ele não mede as suas palavras. Fala tudo o que pensa. Isso é um erro. Falar assim demais. Provérbios, mais pra frente vamos ver, né? Na multidão de palavras não falta pecado. Provérbios 10. Provérbios 10, 19. Na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. Então, ter muito cuidado com isso. E quando nós vamos ver, então, aqui essa palavra, diligência, no hebraico, concordância Strong, H 4.929. H 4.929. Essa palavra é a mishmor. Mishmor. Essa palavra é a mesma palavra que nós vamos encontrar em 2 versos que eu quero ler com vocês. Gênesis 40, verso 3. Primeiro deles. Vamos lá. Gênesis 40, verso 3. O que significa naquele contexto? Gênesis 40, verso 3. Nós lemos assim. Aqui falando a respeito do faraó, que mandou prender os 2 oficiais. É o verso, vamos ver 1 ao 3. Né? E aconteceu depois dessas coisas que o copeiro do rei do Egito e o seu padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se faraó muito contra os seus 2 oficiais, contra o copeiro mor e contra o padeiro mor. Verso 3, e entregou-os à prisão, na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, e no lugar onde José estava preso. Então, entregou-os à prisão. Essa palavra, entregar-se à prisão, ele prendeu eles, o faraó prendeu eles, é a mesma palavra que está lá com guarda o teu coração com toda a diligência. Essa com toda a diligência é exatamente isso, de prender, cuidar de um preso, manter guarda, vigilância, manter vigia. Ou seja, mantém preso, segura preso, não deixa escapar. E um outro texto que também é antes de Salmos ali, e antes de Jó, Neemias, capítulo
e antes de Esther, né? Então, Neemias, mas é bem perto de Jó e Salmos. O livro de Neemias, capítulo 4, verso 22. A mesma palavra aparece. E nós lemos assim, Neemias 4, 22. Também naquele tempo disse ao povo, cada um com o seu servo fique em Jerusalém, para que à noite nos sirvam de guarda e de dia na obra. Nos sirvam de guarda. Então os vigias que ficariam cuidando para caso algum inimigo viesse, eles estarem alertas. Essa palavra de estar de guarda, nos servirão de guarda, é uma guarda, uma defesa, uma proteção que está atento contra a aproximação de qualquer inimigo para soar um alarme. É exatamente a mesma palavra que lá, guarda o teu coração com essa intensidade, com este cuidado. Então, nós vemos que o perigo no nosso coração vem de fora, o inimigo muitas vezes vem e tenta colocar pensamentos em nós, é verdade, e vem de dentro também, é como nós devemos guardar nosso coração, manter preso o quê? As coisas que estão dentro dele, porque ele é enganoso, desesperadamente corrupto. Então devemos ter uma guarda, uma vigilância e manter nossos pensamentos onde? Na palavra de Deus, na lei de Deus, pensar no que Jesus nos falou, nas suas palavras. E mantendo nosso coração nisso, quando nosso coração mesmo naturalmente tem o desejo de pensar em outras coisas e ir por um outro caminho, nós devemos segurar preso, manter preso, segura, não deixe escapar. E é com uma intensidade de um cárcere, prisão. Não é uma coisa assim, tranquila. Não. A mesma ideia está presente lá em 2 Coríntios. Quando nós vamos em 2 Coríntios, capítulo 10, o verso 5, nós lemos exatamente assim, 2 Coríntios 10, 5. Só achar aqui, 2 Coríntios 10, 5. Destruindo argumentos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. A palavra aqui no original, que é traduzida como entendimento, quando todo o entendimento à obediência de Cristo, é a palavra no grego, concordância Strong, G3540. G3540. Naima. Essa palavra naima, no grego, significa percepção, intelecto, disposição. Significa mente, pensamento, percepção mental. Ou também um propósito mau. E tem outros locais em que essa palavra aparece. Mas nós já vamos ver eles. Primeiro para nós entendermos que a palavra indica isso, pensamento e a nossa disposição mental, o que está na nossa mente, as ideias, a disposição, as vontades, o intelecto, o que a gente percebe na mente, no que nós recebemos, todas essas questões que são processadas na mente, no cérebro, simbolicamente falando, no coração, é disso que esse verso está falando. Antes de nós vermos e falarmos, levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, essa palavra cativo é no grego na concordância Strong, G163. E é a palavra aishmalotizo. Aishmalotizo, em grego, significa exatamente o mesmo contexto da outra que nós estávamos vendo em Provérbios. Vamos ver Lucas, tem essa mesma palavra aishmalotizo, G163. Lucas, capítulo 21. Lucas 21, o verso 24. Lucas 21, 24. Nós vamos ler assim. E cairão ao fio da espada, para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem. Então, Jerusalém seria destruída, os seus habitantes seriam levados cativos. Essa mesma palavra, levar cativo, em cativeiro, preso, é escravo agora. E aí, aqui exatamente, quando a gente fala, levando cativo, levando como escravo, todo o entendimento, a obediência de Cristo, levando preso. Então, todo pensamento, vou traduzir dessa forma, assim, todo o nosso pensamento deve ser levado cativo. É o mesmo princípio do coração, lá em Provérbios, capítulo 4, verso 23,
Nós já tínhamos passado sobre esse verso, mas agora com mais profundidade, depois que Deus me tem concedido a oportunidade de olhar no original e comparar com os versos no original. Então vejam só que interessante, quando nós entendemos a ideia que está por trás disso, nós percebemos mais claramente os pontos. Então, quando nós, mais uma vez, vemos esse detalhe dos nossos pensamentos, eu quero agora abordar um pouco mais a fundo essa palavra de Naima, de G3540, que é exatamente os pensamentos. Filipenses. Quando a gente vai em Filipenses, um pouquinho para trás aqui de Coríntios, interessante que essa palavra aparece 5 vezes. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5 vezes. No Novo Testamento. Só 5 vezes. E todos os escritos de Paulo. Quando a gente vai aqui um pouco para frente, em Filipenses capítulo 4, verso 7. Ela tem essa mesma palavra, naima. Filipenses 4, 7. Nós lemos assim. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos, olha só, pensamentos em Cristo Jesus. É a mesma palavra, naima. Guardará os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Nós devemos levar todo o nosso pensamento à obediência de Cristo. Pode ser traduzido como entendimento? Sim. Mas a palavra que fecha num contexto, comparando com Provérbios 4, 23 e aqui também com Filipenses 4, 7, é pensamento. Então, levando que diante de Deus pela oração, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quem vai fazer isso? A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Olha só, mais um verso que coloca coração e pensamento em igualdade. É um símbolo, coração e pensamento. Em Cristo Jesus. E a paz de Deus. Olha só que interessante. A paz que Deus nos dá, ela excede todo o entendimento. Quando nós vamos analisar a respeito disso, a paz de Deus. Deixa eu só achar aqui o verso. Está na outra Bíblia, só um pouquinho. Aqui nós temos, vamos no livro de Efésios. Isso eu lembro. Livro de Efésios, capítulo. É isso que eu preciso achar, o capítulo e o verso. Gálatas, Efésios. Efésios, capítulo 2, o versos 13 e 14. Isso. Efésios 2, 13 e 14. Nós lemos assim. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne ele fez inimizade e tal. Ele fez a paz, exatamente, a unidade, a união. Não existe mais agora, é grego, é judeu. Não, em Cristo somos um. E o verso 13 fala que é Jesus, que é Cristo Jesus. E o verso 14... Ele é a nossa paz. Então, Cristo Jesus é a nossa paz. E aí, quando nós vemos em Filipenses 4, 7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus, é o próprio Jesus que vai guardar os nossos pensamentos nele. É Ele dentro dos nossos pensamentos, é Ele em nosso coração, que vai manter a sua presença ali, e nos fortalecer, nos guiar a não permitir que o nosso pensamento vá para qualquer lugar. Então a presença de Cristo no nosso coração, nos pensamentos, pensar sobre Ele, falar, é tão importante, e quando o nosso pensamento quer ir para outro local, a gente deve segurar ele firme. E quão firme devemos segurar ele, nós vamos ver
depois de analisarmos os outros versos que usam essa palavra pensamento aqui em 2 Coríntios. 2 Coríntios 2, os versos 10 e 11 agora, vamos lá. 2 Coríntios 2, versos 10 e 11. Nós lemos assim: e a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque se eu também perdoei alguma coisa, a quem perdoei, a quem a perdoei por amor de vós, fiz na presença de Cristo, para que não sejamos sobrepujados por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Então, olha só que interessante. Devemos perdoar. E aí no verso hoje, não ignoramos os seus ardis, é exatamente esses propósitos maus. A mesma palavra de pensamento. Os pensamentos, Satanás, os seus... a sua maldade, né, os seus propósitos maus, os seus ardis. Então devemos perdoar, porque quando não perdoamos e fica algo ali, uma raiz de amargura, aquilo vai crescer e vai chegar uma hora que a gente vai explodir, vai falar, vai ter pensamentos maus e fazer coisas ruins com relação a uma pessoa, por causa daquela maldade. É verdade, errado o que a outra pessoa fez. Pode ter sido errado, muitas vezes a pessoa não está errada, é a nossa interpretação que está errada, a nossa ideia, o nosso pensamento, mas digamos que a pessoa está errada, ela fez algo ruim contra nós, se a gente não perdoa, Satanás tem espaço pela falta do perdão em nós. E Paulo está falando que ele perdoou por amor, então o amor leva ao perdão. Sem amor não há perdão. E aí devemos fazer isso na presença de Cristo. Para quê? Devemos entender, eu devo perdoar, mesmo antes da pessoa reconhecer o seu erro, mesmo antes da pessoa pedir perdão, para que é o que? Não sejamos sobrepujados por Satanás, para que Satanás não nos vença no nosso egoísmo de não vou perdoar. Se Deus nos perdoou, nós não podemos dizer, eu não vou perdoar meu irmão. E se dissermos, não vou perdoar meu irmão, por quê? Porque eu não quero, ou porque ele não merece, ou porque ele não me pediu perdão, não receberemos o perdão de Deus. Satanás tem acesso à nossa vida, a nossa... vai trazer nossos pensamentos, e esse é um dos ardis dele. Não devemos ignorar isso, então perdoemos. Essa é a advertência de Deus, vamos perdoar. E agora também vamos 2 Coríntios 3, o verso especificamente, primeiro é 2 Coríntios 3, vamos ler os versos 13 a 18. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos, olha o verso 14, os seus sentidos foram endurecidos. Porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. O mesmo véu. Então aqui, Cristo aboliu não o Velho Testamento, mas o véu. O mesmo véu na lição do Velho Testamento. E o verso 15, porque até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Coração deles. Os sentidos são endurecidos, seu coração é endurecido, há um véu. Então essa palavra de pensamentos, coração, os sentidos, a mente deles em inglês, no verso 14, a palavra é a mesma palavra, naima. É trazido como mente, as suas mentes estão cegadas. E então mentes, os sentidos, aquilo que nós percebemos, e no sentido de que nós pensamos também, a sua mente está endurecida. O verso 15, né, no coração deles, verso 16, mas quando se convertem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, pelo Espírito do Senhor. Então essa glória, a glória que está onde? No Velho Testamento. O Velho Testamento não é algo que o Cristo aboliu, não. O véu impede de que a glória do Velho Testamento brilhe com intensidade. E é exatamente isso que ele está falando. Moisés, quando ele estava com o rosto brilhando, o povo, por causa dos seus pecados, não conseguiam contemplar. E tinham medo, então ele colocou um véu para que ficasse possível ele conversar com o povo sem eles ficarem assustados e com medo. Mas, por quê? Porque o seu rosto brilhava com a glória de Deus. Deus tinha
permitido ele contemplar, e ele tinha agora essa glória nele, estava radiante, mais do que a gente pode imaginar e compreender o que nós vemos hoje. E aí esse véu ajudava as pessoas por causa da incredulidade, por causa da falta de fé, da falta de fidelidade a Deus. E a mesma coisa acontece no Velho Testamento, por causa da infidelidade, da falta de fé, não se compreende o que ele está querendo dizer. É como que tem um véu ali, impedindo da verdadeira glória ser vista. E aí, o que é necessário? Que seja tirado esse véu para que seja visto. E nós também devemos tirar o véu de nós. É isso que Cristo aboliu. Cristo aboliu aquilo que deixava difícil de entender a lição do Velho Testamento. As sombras, os símbolos, tudo aquilo lá não era um fim em si mesmo. Não era um ritual que, se eu fizer isso, eu estou salvo. Isso acaba sendo algo que endurece o coração da pessoa no egoísmo. Eu estou fazendo isso para ser salvo. Mas Jesus, ele abole isso. E nós devemos permitir que seja abolido em nós o quê? Esse mesmo sentimento, para que nós não tenhamos um véu que nos impeça de ver. E aí, quando é abolido isso, retirado esse egoísmo do nosso coração, aí nós vemos e entendemos as lições do Velho Testamento, que é Cristo Jesus revelado. Então, continuando aqui, 2 Coríntios, agora 4, os versos 13 e 4, nós lemos assim: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. Em inglês está cegou a mente dos incrédulos. E essa palavra entendimento ou mente é a mesma palavra naima, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, olha só, a luz do evangelho que está no Antigo Testamento é o quê? A glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Cristo é revelado no Antigo Testamento. Mas o que está? O Deus desse século cegou o entendimento, cegou a mente, os pensamentos estão bloqueados para entender o quê? Para que não entendam, não resplandeça essa luz. Então, Satanás, ele é exatamente Satanás e as coisas relacionadas a Satanás, falta de fé, pecado, incredulidade, faz parte desse véu que Cristo veio para abolir e nos trazer liberdade. E aí, quando nós vamos agora para 2 Coríntios 11, o verso 3, esse é o último verso antes de nós vermos, o último verso de 2 Coríntios, antes de nós irmos para o último verso do estudo de hoje. 2 Coríntios 11, 3, nós lemos assim: mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos. Novamente, essa palavra sentidos, ou em inglês, as vossas mentes. Serão corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Então, nossos sentidos, nossos olhos, o que nós vemos, o que nós interpretamos disso, os nossos pensamentos que vêm em decorrência do que nós vemos, ouvimos, sentimos, a nossa mente, em resumo assim mais amplo, deve o quê? Permanecer próximo da simplicidade que há em Cristo. Deve permanecer na simplicidade que há em Cristo. Quando nós nos afastamos disso, deixamos que sejam corrompidos por meio das ardis da serpente, dos ardis da serpente, Satanás, aí que entra o problema. E nessa batalha, então, nós já vimos que guarda o teu coração com toda a diligência, guarda o teu coração como um preso, guarda os teus pensamentos como um prisioneiro, como alguém mau que não pode escapar, um bandido que se você deixar escapar vai matar alguém. Não deixe escapar, segura firme. Coloque algemas, coloque ferrolhos, grades e trancas e é com essa intensidade que Deus ele pede que façamos isso, que impeçamos que Satanás tenha acesso ao nosso coração. E mesmo nós temos a maldade em nosso coração, não permitamos que ele tenha domínio e que o nosso coração natural tenha expressão e que faça o que ele quer. Vamos agora ao último verso, está em Hebreus. Hebreus,
Hebreus capítulo... Preciso achar aqui um texto que faz tempo que eu não leio. Hebreus 12, capítulo 12, o verso 4. Esse é o ponto. Hebreus 12, 4. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. A nossa batalha contra o pecado começa na mente, nos pensamentos. E devemos resistir até o sangue. É uma luta intensa. Nosso coração natural, o inimigo, vai tentar fazer com que o nosso coração se desvie da simplicidade que é em Cristo Jesus. Que foque nas coisas desse mundo, que faça o que quiser, que siga os desejos, as vontades. E não devemos permitir que comece o que nos pensamentos. Não devemos permitir o menor desvio. E quando devemos fazer o quê? Guardar o nosso coração cativos, os nossos pensamentos em Cristo Jesus. E com toda a diligência, devemos segurar e que se é nessa luta começar a sangrar e sangue ser derramado, numa linguagem simbólica, é a essa intensidade da luta, é a essa intensidade de força que nós devemos colocar nos pensamentos. E aí, em Cristo Jesus, obteremos a vitória. E aí, Cristo entrando no nosso coração, Ele vai trazer a paz. Vai trazer a calma para essa tempestade. Será necessária uma luta intensa, mas a presença de Cristo. E é nele que devemos clamar. Quando estivermos resistindo até o sangue, Jesus verá que nós estamos fazendo o nosso melhor. Os nossos melhores esforços estão colocados nesse sentido de ter a sua lei, de seguir a sua lei, a sua vontade. E Ele virá e trará a liberdade, Ele transformará o nosso coração, Ele vai purificar o que há de ruim no nosso coração, que é muita coisa, e Ele purificará. E Ele dará força para resistir contra Satanás. É a presença dEle. Então, oremos para encerrar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelos ensinamentos de hoje, muito obrigado por não desistir de nós. Eu peço agora a Tua direção, conduza-nos para fazer a Tua vontade, e não nos afastarmos dos Teus caminhos. Seja o nosso professor, por favor. Eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, ainda não terminamos o capítulo, o verso 14, mas essa acabou indo um pouco mais aprofundado aqui, mas se Deus quiser, na semana que vem, vamos encerrar. Um abraço a todos.